Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Sétimo Autoconhecer. Hoje a gente vai se aventurar pelo mundo das emoções com um guia incrível. O livro Permissão para Sentir, do Dr. Mark Brackett. É isso aí. Um livro que nos provoca a pensar sobre como a gente lida com as nossas emoções e como isso impacta, né, na nossa vida. E logo de cara o Dr. Brackett já traz um dado, digamos, um tanto quanto preocupante. Ele fala sobre os jovens americanos. Isso. E que eles estão entre os que menos sentem bem-estar e satisfação com a vida, em países desenvolvidos, tá? E o mais alarmante é que eles apresentam níveis de estresse até maiores que os adultos. Pois é, né? Fica aquela pergunta no ar, né? Por que será que isso acontece? E o que será que essa geração está enfrentando de diferente? Bom, o Dr. Brackett chama essa situação de desnutrição emocional. Interessante. E ele argumenta que a causa disso é a falta de atenção que a gente dá para a inteligência emocional. Hum? A gente acaba priorizando as habilidades acadêmicas, né, em detrimento do desenvolvimento das nossas emoções. É como se a gente estivesse preparando os jovens para o sucesso profissional, mas deixando eles meio que à deriva no mar dos sentimentos, né? Exatamente. Me lembrou a história que ele conta no livro sobre o general Louis B. Hershey e a criação da Lei Nacional de Merenda Escolar no ZWA. Ah, é verdade. Que ele compara com a situação da época, né? Naquela época, quase metade dos recrutas do exército americano era rejeitada por problemas de saúde relacionados à má nutrição. E aí o Congresso, em vez de simplesmente culpar os jovens, né, criou um programa para alimentar eles de forma adequada. E aí fica a pergunta. Por que a gente não faz o mesmo com a inteligência emocional? Por que não investimos em programas que alimentem as nossas crianças e jovens com as ferramentas para lidar com as emoções? Faz pensar, né? E falando em permissão para sentir, o Dr. Brackett, ele usa a própria história dele para mostrar a importância de poder né, sem medo, sem vergonha. Sim. Ele teve uma infância difícil, né, emocionalmente falando. E encontrou no tio Marvin um porto seguro, né? Alguém que deu a ele essa permissão. Permissão para sentir, para ser ele mesmo. A história do Dr. Brackett com o tio Marvin é bem emocionante, né? Mostra a importância de acolher todos os tipos de emoções. Isso. Tanto as positivas quanto as negativas. Suprimir as emoções, como ele mesmo fez por muito tempo, pode trazer consequências negativas a longo prazo. É como tentar, sei lá, tapar o sol com a peneira, né? Uma hora a emoção vai acabar transbordando de alguma forma. Com certeza. E muitas vezes, né, de uma forma prejudicial. É verdade. E já que a gente está falando em acolher as emoções, acho que é importante a gente entender melhor esse conceito de inteligência emocional, né? Que o Dr. Brackett tanto fala no livro. Sim, ele se baseia na definição de Salovey-Meyer, né? Que descrevem a inteligência emocional como a capacidade de reconhecer, entender, rotular, expressar e regular as emoções. Nossa, quanta coisa, né? Mas são habilidades que podem ser aprendidas e desenvolvidas ao longo da vida. Como, por exemplo, aprender a tocar instrumento musical ou falar um novo idioma. É verdade. E para nos ajudar nesse desenvolvimento, o Dr. Brackett apresenta uma ferramenta visual bem interessante. O Mood Meter. É uma espécie de mapa para a gente navegar no mundo dos sentimentos. Legal, como é que funciona? Ele divide as emoções em 4 quadrantes, com base em 2 dimensões: o nível de energia e o nível de prazer. É como se fosse um GPS que mostra pra gente em que terreno emocional a gente está pisando. Entendi. Então, no quadrante verde, por exemplo, a gente tem as emoções agradáveis com baixa energia, né? Como a calma ou contentamento. Isso. E no amarelo, as emoções agradáveis com alta energia, como a alegria, o entusiasmo. Ah, esse amarelo parece um lugar bem legal de se estar, hein? Com certeza. Mas é importante lembrar que todas as emoções têm o seu lugar, a sua função. Verdade. No quadrante azul, por exemplo, a gente encontra as emoções desagradáveis com baixa energia, como a tristeza, o desânimo. E no vermelho, as emoções desagradáveis com alta energia, como a raiva, o medo. A vida é uma montanha-russa de emoções, né? Exatamente. A chave é aprender a navegar por todos esses quadrantes com consciência e habilidade. E para a gente ser um bom cientista da emoção, precisa ir além das expressões faciais, né? Para realmente entender o que está acontecendo com outra pessoa. Sim, a linguagem corporal dá pistas importantes, mas é preciso ter cuidado para não cair em generalizações ou interpretações erradas, né? Tem que ter cuidado mesmo. Lembrei da história do parente do Dr. Brackett. Aquele que era sempre mal-humorado. Ah, sim. Que ele usava aqueles cartões com expressões faciais para testar a percepção das pessoas. E mesmo com expressões neutras, as pessoas tendiam a ver o aparente como raivoso. Pois é, né? Isso mostra como as nossas experiências e expectativas influenciam a forma como a gente percebe as emoções dos outros. Exatamente. E essa percepção distorcida pode ser a raiz de muitos conflitos e mal-entendidos. É por isso que a inteligência emocional é tão importante, né?
Ela ajuda a gente a desenvolver uma consciência mais apurada das nossas próprias emoções e das emoções dos outros. Isso abre caminho para relações mais saudáveis e autênticas. E por falar em consciência, na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai se aprofundar nas estratégias práticas que o Dr. Brackett apresenta para regular as emoções. Isso aí. Aprenderemos a respirar com mais consciência, a reenquadrar situações desafiadoras e usar o metamomento. Legal. Ansioso para descobrir mais sobre essas ferramentas. Próxima parte. Até lá. E aí? Pronto para continuar nossa imersão no Permissão para Sentir. Na primeira parte a gente falou sobre a importância da inteligência emocional, exploramos o Mood Meter e vimos como as nossas percepções, influenciam a forma como a gente interpreta as emoções dos outros. É verdade. O Dr. Brackett até que nos coloca no papel de cientistas da emoção, né? Dando ferramentas para a gente decifrar esse mundo complexo dos sentimentos. E para dominar esse superpoder, a gente precisa entender as 5 habilidades da inteligência emocional, né? Que ele descreve no livro. Isso. Reconhecer, entender, rotular, expressar e regular as emoções. Nossa, é bastante coisa. Mas vamos por partes, né? Começando pelo reconhecimento, que é a base de tudo. Se a gente não consegue identificar a emoção que a gente está sentindo, como que a gente vai lidar com ela de forma eficaz? É verdade, é como tentar apagar um incêndio sem saber onde ele começou, né? Exatamente. E o Dr. Brackett usa um exemplo bem interessante no livro sobre a raiva. Ele fala que a raiva, muitas vezes, surge como uma resposta à injustiça. Mas será que é sempre assim? Será que não existem outros gatilhos para a raiva? É boa pergunta. É aí que entra o papel do cientista da emoção, né? Investigar a fundo a causa da raiva, entender o que gerou essa raiva, quais são os pensamentos, as crenças por trás dela. Muitas vezes a raiva é só a ponta do iceberg, né? Um sintoma de algo mais profundo. Me lembrou daquela aluna do Dr. Brackett que se dizia estressada com a prova, com os treinos, com a família. Mas no fundo, a verdadeira causa do estresse era a pressão que a mãe colocava nela para ser a melhor em tudo. Exatamente. Percebe como o simples ato de nomear a emoção como estresse não era suficiente para resolver o problema. Era preciso ir além da superfície, investigar a fundo como um detetive em busca de pistas. Verdade. E depois de reconhecer a emoção, o próximo passo é entendê-la, né? É como se a gente fizesse um raio-x da emoção, identificando todos os seus componentes. Pensamentos, sensações físicas, comportamentos. Isso. O Dr. Brackett usa o exemplo do medo para ilustrar essa etapa. Ele descreve 4 cenários diferentes que poderiam ter gerado o medo que ele sentiu ao ser reprovado no exame de faixa de artes marciais. Caramba. E em cada cenário, o medo tinha uma causa diferente, expectativas não atendidas, incerteza, injustiça ou perigo iminente. Nossa. Então o medo pode ter várias caras, né? Exatamente. E em cada caso, o medo se manifestava de forma diferente no corpo, nos pensamentos, nas ações. É como se o medo usasse máscaras diferentes para se disfarçar. Que loucura. E entender a causa do medo ou de qualquer outra emoção é fundamental para a gente saber como lidar com ela de forma eficaz. É como ter um mapa, né, que te guia pelo labirinto dos sentimentos. Faz sentido. E depois de entender a emoção, a gente chega na rotulagem, né? Que é o momento de dar nome aos bois. Isso aí. Rotular a emoção é como colocar uma etiqueta nela, né? Identificando ela de forma clara e precisa. E quanto mais rico for o nosso vocabulário emocional, mais preciso a gente vai ser na rotulagem. A gente costuma usar palavras muito genéricas para descrever o que a gente está sentindo, né? Bom, ruim, feliz, triste. É como tentar pintar um quadro usando só as cores primárias. Com um vocabulário emocional mais amplo, a gente consegue expressar a complexidade dos nossos sentimentos com mais nuances, mais precisão. Entendi. E essa comunicação mais clara e precisa, né? É essencial para a gente construir relacionamentos mais saudáveis, mais autênticos. Afinal, como é que a gente pode esperar que os outros nos entendam se nem a gente mesmo sabe direito o que está sentindo? Verdade. E depois da rotulagem, chegamos na expressão. O medo de colocar para fora que está aqui dentro. Mas imagino que a forma como a gente expressa emoções pode variar muito, né? De acordo com a cultura, a personalidade, a situação. Com certeza. Lembra da história da viagem do Dr. Brackett para a Croácia? Lembro. Ele, todo acostumado com os costumes americanos, né? Tentava cumprimentar as pessoas na rua com sorrisos, acenos, e não era correspondido. É verdade. É um exemplo clássico de como as regras de expressão emocional variam de cultura para cultura. O que é considerado educado em um lugar pode ser visto como inadequado em outro. E além das diferenças culturais, né, a gente também precisa levar em consideração as normas sociais, as expectativas do ambiente, né? No trabalho, por exemplo, a gente geralmente evita expressar emoções muito intensas. Já em casa, com a família, com os amigos, a gente fica mais à vontade para demonstrar os nossos sentimentos.
É como se a gente usasse máscaras diferentes para se adaptar aos diferentes palcos da vida. O importante é encontrar um equilíbrio, né, entre a expressão autêntica das emoções e o respeito às normas sociais. E o Dr. Brackett lembra que expressar as emoções de forma saudável, né, traz diversos benefícios para a saúde física, mental e social. É como se a gente liberasse uma pressão interna, Isso faz sentido. permitindo que a energia flua livremente. É verdade. E por fim, chegamos na quinta e última habilidade da inteligência emocional: a regulação. É aqui que a gente aprende a domar as emoções. Isso, como se fossem cavalos selvagens. Mas domar não significa reprimir e ignorar as emoções, né? Claro que não. O objetivo não é a gente se tornar robôs, né, sem sentimentos. A ideia é aprender a lidar com as emoções de forma inteligente, de forma saudável. Entendi. E como a gente faz isso? O Dr. Brackett apresenta várias estratégias eficazes, desde técnicas simples, como a respiração consciente, até ferramentas mais elaboradas, como o metamomento. A escolha da estratégia vai depender da emoção, da intensidade dela, do contexto. É como ter uma caixa de ferramentas, né, com diferentes instrumentos para te ajudar nas mais diversas situações. Legal essa analogia da caixa de ferramentas. E o mais importante é saber que essas habilidades de regulação emocional, elas podem ser aprendidas e aperfeiçoadas ao longo da vida. É um processo contínuo de autoconhecimento. Com certeza. E aí, o que você achou dessa jornada pelas 5 habilidades da inteligência emocional? É muita informação, né? Mas vale a pena colocar em prática o que a gente aprendeu. E chegamos à parte final do nosso mergulho no livro Permissão para Sentir. Nas partes anteriores, a gente explorou, né, a importância da inteligência emocional, aprendemos a identificar e entender as emoções, descobrimos também a importância da rotulagem, expressão e regulação emocional. É verdade. E vimos como a gente pode se tornar verdadeiros cientistas da emoção. Agora, nessa última parte, vamos nos aprofundar em como aplicar a inteligência emocional na prática, né? Criando um lar emocionalmente inteligente e levando essas habilidades para a escola, para o trabalho, preparado para essa nova etapa da jornada. Com certeza. O Dr. Brackett mostra pra gente que a inteligência emocional não é só teoria, né? É uma ferramenta poderosa que a gente pode usar para transformar as nossas vidas e construir um mundo melhor. É verdade. Começando pelo lar, o Dr. Brackett destaca o papel fundamental dos pais, né, como modelos de inteligência emocional para os filhos. Afinal, as crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Elas são como esponjinhas, absorvendo tudo o que veem e ouvem ao redor. É verdade. Pais que reconhecem, entendem, rotulam, expressam e regulam as suas próprias emoções de forma saudável, né? Cria um ambiente propício para os filhos desenvolver essas habilidades também. Com certeza. Lembra da história daquele pai que ignorou completamente o choro da filha no restaurante? Nossa, se Ele não só perdeu a oportunidade de acolher os sentimentos da criança, como também transmitiu a mensagem de que as emoções dela não importam. Que triste, né? é um exemplo que nos faz refletir sobre a importância da gente estar presente e atento aos nossos filhos. Um pai emocionalmente inteligente, ele se aproximaria da filha, se abaixaria, olharia nos olhos e perguntaria com carinho: o que aconteceu, meu amor? Você parece triste, quer me contar? Essa simples atitude de reconhecer e validar os sentimentos da criança já faz toda a diferença. É como se a gente dissesse para ela: você importa, seus sentimentos importam e eu tô aqui para te ajudar. Exatamente. E além de sermos bons modelos, né? O Dr. Brackett também incentiva a gente a criar um estatuto familiar, um documento que define os valores e os compromissos da família, né, em relação ao bem-estar emocional de todos. É como se fosse a constituição da família. Um guia para uma convivência mais harmoniosa, né? Mais feliz. É verdade. E o Dr. Brackett sugere, né, 3 passos para a criação do estatuto. Isso. No primeiro passo, a família se reúne para discutir como quer se sentir em casa. Palavras como amor, respeito, alegria, segurança, união, geralmente aparecem, né, nesse momento. No segundo passo, a família define o que pode fazer para cultivar esses sentimentos no dia a dia. Por exemplo, vamos ter pelo menos uma refeição em família por dia, sem celular na mesa. Ou, vamos nos abraçar e dizer eu te amo todos os dias. E no terceiro passo, a família discute como lidar com os desafios emocionais, né? Que inevitavelmente vão surgir. Por exemplo, quando a gente estiver com raiva, vamos respirar fundo e contar até 10 antes de falar. Ou, vamos combinar um sinal para quando a gente precisar de um tempo sozinho para se acalmar. O mais legal é que o estatuto familiar não precisa ser um documento formal, né? Imutável. Ele pode ser criado num papelão, num quadro branco, num aplicativo de notas. O importante é que ele seja acessível a todos os membros da família e que seja revisitado e atualizado de vez em quando. É uma forma simples, mas poderosa, né? De criar um ambiente familiar mais consciente, mais intencional em relação às emoções.
E essa consciência emocional é fundamental para o desenvolvimento saudável das crianças e para a construção de relacionamentos mais fortes, mais duradouros. Com certeza. E falando em desenvolvimento saudável, o Dr. Brackett defende a inclusão da inteligência emocional no currículo escolar, né? De forma tão importante quanto as disciplinas tradicionais, como matemática, português. Sim, ele acredita que a aprendizagem socioemocional, ou CEL, como é conhecida, deve ser parte integrante da educação, né? Em todos os níveis de ensino. Por que ele defende isso? Bom, estudos mostram que alunos que participam de programas de CEL, eles apresentam diversos benefícios, como melhor desempenho acadêmico, menos problemas de comportamento, maior capacidade de lidar com estresse, maior autoestima, melhores habilidades sociais. Nossa, bastante coisa. Lembrei da história do Jordan, aquele aluno que sofria bullying, né? E aí ele encontrou numa nova escola um ambiente mais acolhedor, mais inspirador, onde ele se sentiu à vontade para expressar a criatividade, os talentos dele. É um exemplo tocante de como a inteligência emocional pode transformar a vida de um aluno, né? E a CEL, ela não beneficia só os alunos individualmente, né? Mas também contribui para criar um clima escolar mais positivo, mais acolhedor, reduzindo os índices de bullying e violência. É como se não é uma cultura de paz e empatia dentro da escola, né? Verdade. E por falar em impacto positivo, vamos agora para o mundo do trabalho, né? Inteligência emocional é cada vez mais valorizada no mercado de trabalho, né? Sendo considerado uma habilidade essencial para o sucesso profissional. Com certeza. Líderes e profissionais emocionalmente inteligentes, né? Eles são mais capazes de construir relacionamentos saudáveis, inspirar e motivar equipes, gerenciar conflitos de forma construtiva, tomar decisões mais assertivas e, claro, lidar com a pressão, né? E as mudanças constantes do mundo corporativo. E o Dr. Brackett também nos alerta para os perigos do esgotamento profissional, né? Um problema cada vez mais comum no mundo moderno. É o famoso burnout, né? E ele mostra como a inteligência emocional pode ser a chave para prevenir o burnout, né? E criar um ambiente de trabalho mais positivo, mais produtivo, mais feliz. Ele incentiva a gente a buscar um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, a cultivar relacionamentos saudáveis dentro e fora do trabalho, definir limites, né? A priorizar o autocuidado. Afinal, de que vale o sucesso profissional se a gente não tem saúde, né? Para aproveitar. Verdade. E para a gente finalizar nosso mergulho de hoje, Dr. Brackett nos convida a sonhar com um mundo, né? Onde a inteligência emocional é valorizada e cultivada em todos os âmbitos da vida. Um mundo onde as pessoas se conectam com as suas emoções, se comunicam de forma autêntica, se respeitam mutuamente, né? E constroem relacionamentos mais saudáveis, mais felizes. É um mundo onde a empatia e a compaixão são os pilares da sociedade. Que lindo! É um convite à ação. Um chamado para a gente construir um futuro mais humano, né? Mais compassivo, começando por nós mesmos. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no livro Permissão para Sentir. Esperamos que você tenha se inspirado, né, a se tornar um cientista da emoção e aplicar esses ensinamentos na sua vida. Que você se permita sentir toda a gama de emoções humanas, né? Com consciência, respeito e sabedoria. É isso aí, lembre-se. As emoções são parte essencial da experiência humana. Ao invés de ignorá-las ou reprimi-las, vamos aprender a entendê-las, a lidar com elas de forma inteligente, né? E usá-las a nosso favor. E, para continuar sua jornada de autoconhecimento, não deixe de conferir os outros episódios do podcast Site em Autoconhecer. Até a próxima. Um abraço e até mais.